Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 18º episódio, eu reúno os áudios de 6 vídeos publicados no meu canal do YouTube, que abarcam os seguintes assuntos. O primeiro fala sobre o navegador Américo Vespúcio, cujo nome batizou o continente, o Novo Mundo. América vem de Américo Vespúcio. O segundo trata sobre a primeira expedição portuguesa enviada ao Brasil após a vinda de Pedro Álvares Cabral, que foi em 1501. O seguinte trata sobre um episódio envolvendo os índios potiguares e esses expedicionários de 1501. O quarto vídeo trata sobre a posição privilegiada que Portugal alcançou no reinado de Dom Manuel I. O quinto fala sobre o Fernão ou Fernando de Noronha. E o último fala sobre a expedição de 1503. Então, espero que gostem. Se você estiver assistindo no YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever, acionar as notificações, compartilhar e aí também comentar o vídeo. Caso esteja acompanhando em uma plataforma de áudio da sua preferência, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse na história do Brasil. É isso, um abraço e até a próxima. Pessoal, vamos conhecer um pouco sobre o navegador florentino Américo Vespúcio. Esse navegador que, a serviço da Espanha, acabou dando nome ao nosso continente. A América vem de Américo Vespúcio. Como ele é um personagem que agora, nesse momento aqui da nossa caminhada, vai aparecer na história de forma um pouquinho mais presente, então a gente vai falar aqui uma pequena biografia dele para vocês. Então vamos lá. Ele nasceu em Florença, 1454, e morreu em Sevilha, na Espanha, em 1512. O que ele tem de importante? Vamos lá. Olha, primeiro, ele recebeu uma excelente educação em Florença, o que possibilitou que ele desempenhasse um cargo depois que ia ser fundamental para que ele se tornasse quem ele se tornou. Ele foi secretário de uma missão diplomática na França. Bem, em 1492 ele vai para a Espanha, e quando ele chega na Espanha, ele chega exatamente no momento da volta do Cristóvão Colombo, da descoberta da América. Porém, o Cristóvão Colombo voltou anunciando, empolgadíssimo, que tinha descoberto um novo caminho para as Índias. E o que a gente sabe é que o Colombo nem chegou no continente propriamente, ele apenas atingiu algumas ilhas ali do Caribe. Bem, o Américo Vespúcio vai se tornar um mercador conhecido, com ligações com algumas famílias importantes, como por exemplo a família Médici, e além do mais ele era um fascinado pelas ciências da navegação, especialmente pela ciência astronômica, o que vai fazer dele, a combinação perfeita, né? Um mercador interessado em fazer esse comércio de longa distância, e agora com a descoberta dessas novas terras, ou de alegadamente um novo caminho para as Índias, era uma oportunidade boa para ele. Fascinado por navegação, então um prato cheio para ele. De fato, em 1497, então 5 anos depois de ter chegado à Espanha, ele vai embarcar numa viagem para a América, sem saber que se tratava de um novo continente. Então ele vai como piloto, e essa viagem ele vai atingir a Venezuela e o Haiti. 2 anos depois, ou quase 2 anos depois, em 1499, aquela famosa viagem que eu já mencionei aqui, do Alonso de Ojeda, né, com J, Ojeda, ele vai ser integrante dessa viagem, e como eu já falei também, é bem possível, é muito provável que ele tenha pisado em solo efetivamente brasileiro, sendo um precursor de Cabral.
E foi nessa viagem de 1499 que ele retorna em 1500. Em 1500, os espanhóis vão proibir os estrangeiros de participar das viagens para o que eles chamavam de Índias Ocidentais, né? Que no caso seria o continente americano, que eles ainda estavam chamando de Índias, navegando para o Ocidente, né? Então, nessas viagens, a partir de 1500, os espanhóis proibiram a participação de estrangeiros. Bem, diante disso, o Américo Vespúcio vai para Portugal e acaba conseguindo se engajar numa viagem para o Brasil, que vai partir em maio de 1501. Então, olha, veja, em maio de 1500, o Cabral parte para as Índias, a gente sabe disso, e o Gaspar Lemos volta para Lisboa para dar a notícia para o rei, leva a carta do Pero Vaz de Caminha, lá na nau de mantimentos. Ele chega lá algum tempo depois, e pouco menos de um ano depois da chegada do Gaspar de Lemos, o Dom Manuel manda uma segunda expedição. Essa segunda expedição parte com 3 embarcações. Ela vai ser capitaneada pelo próprio Gaspar de Lemos, provavelmente, tá? Num vídeo futuro agora próximo eu vou falar dessa dúvida, né? E provavelmente foi o Gaspar de Lemos, e o Américo Vespúcio vem nessa expedição. É essa expedição que eu falei sexta-feira, que eu falei que se cruzou com a expedição, com a frota do Cabral, quando estava voltando para Lisboa, ali onde hoje é Senegal. Então o Américo Vespúcio cruza ali com o Pero Álvares Cabral. Aí agora, veja, eu vou gravar um vídeo, acho que terça, amanhã, sobre essa viagem do Gaspar de Lemos e do Américo Vespúcio, a segunda viagem que Dom Manuel mandou. Aliás, a primeira viagem após a notícia do descobrimento do Brasil. Mas amanhã eu falo sobre ela especificamente, e agora eu vou dizer o seguinte: ainda houve uma quarta viagem do Américo Vespúcio que veio aqui para a América, tá? Então a primeira e a segunda sob a bandeira da Espanha, a terceira, que é essa que eu estou mencionando agora, que é a primeira expedição de Dom Manuel depois do descobrimento do Brasil, e a quarta, provavelmente em 1503, ele veio para o Brasil para a construção de uma feitoria comercial aqui no litoral brasileiro. Beleza? Muito bem. Sobre o nome do continente americano, o que aconteceu foi o seguinte: o Cristóvão Colombo foi o descobridor, mas ele alegava, né, até o fim da vida, que tinha descoberto as Índias, mesmo diante das provas em contrário. E o Américo Vespúcio foi o cara que chegou aqui, olhou, olha, isso aqui não é Índia, coisa nenhuma, fez alguns relatos de viagem e acabou que ele difundiu a ideia de que havia sido descoberto um novo continente, o Novo Mundo, como fica conhecido. É até o nome de uma carta dele, Mundos Novos. Tá. Aí o que acontece? Um alemão, um geógrafo alemão, eu vou tentar dizer o nome dele aqui, com certeza está errada essa pronúncia, Waldseemüller, tá? Esse cara, em 1507, divulgou então a existência desse novo continente. Acho que ele fez um atlas, um mapa mundi, alguma coisa assim, e atribuiu a descoberta desse novo continente, erroneamente, ao Américo Vespúcio. E aí o nome dele ficou associado a esse novo mundo, e acabou que esse novo continente ficou batizado como América, em homenagem aí ao Américo Vespúcio. O que não deixa de ter alguma justiça, já que foi o Américo Vespúcio que de fato constatou que isso aqui não era as Índias, coisa nenhuma, era um novo continente. Mas é isso. Então amanhã eu falo para vocês sobre essa viagem, especificamente sobre essa terceira viagem do Américo Vespúcio, que foi a primeira do Dom Manuel. Beleza, pessoal? É isso, um abraço. Então a gente sabe que quando os portugueses estavam aqui, os membros da frota de Pedro Álvares Cabral, eles numa daquelas reuniões que Cabral reuniu todos os capitães, eles
eles cogitaram, eles pensaram, né? E a própria carta do Pero Vaz de Caminha já sugere, então, ao Dom Manuel que o ideal seria que o rei preparasse uma nova expedição para explorar a nova terra, ou seja, o Brasil. E, de fato, Dom Manuel parece ter acatado essa sugestão dos capitães e providenciou uma nova expedição que partiu em maio de 1501, pouco menos de um ano depois, mais ou menos um ano, né, depois que ele recebeu a carta do Pero Vaz de Caminha. Bem, a gente sabe que essa carta foi entregue pelo navegador Gaspar de Lemos, que pegou a nau de mantimentos e, em vez de seguir com Cabral para as Índias, voltou para Lisboa. Beleza. Quem dirigiu essa nova expedição? Provavelmente foi o próprio Gaspar de Lemos, mas existiu, pelo menos em meados do século XX, havia uma discussão. Hoje parece que é ponto pacífico, que foi o Gaspar de Lemos, mas apenas a título de curiosidade. Veja, o Francisco Adolfo de Van Hagen, no século XIX, eu já falei dele aqui, um grande historiador brasileiro, talvez o primeiro grande historiador brasileiro, ele argumentou que provavelmente foi um armador, um comerciante chamado Dom Nuno Manuel. Segundo Van Hagen, esse foi o comandante da segunda expedição, da expedição de 1501. Mas parece estar superada essa opinião do Van Hagen. Um outro historiador chamado Cândido Mendes de Almeida sugeriu o nome de um navegador, André Gonçalves, que teria comandado essa expedição de 1501. Por um tempo, o Capistrano de Abreu e o Barão do Rio Branco aceitaram essa hipótese, mas depois a rejeitaram, de maneira que não é provável que tenha sido esse André Gonçalves. Agora, um historiador português opinou que foi o Fernão de Noronha. Depois a gente vai falar bastante dele, é o Fernando de Noronha, a ilha aqui do litoral de Pernambuco vai ser batizada com o nome dele, mas também não parece ter sido o caso do Fernão de Noronha ter sido o comandante dessa expedição. Outros ainda sugeriram que foi o Gonçalo Coelho. Ontem eu mencionei o nome dele, ele veio com Américo Vespúcio em 1503, na quarta viagem de Américo Vespúcio para o Brasil. Mas, de fato, não parece que tenha sido ele o comandante da frota dessa expedição, aliás, que veio em 1501. Então, de toda forma, então, fica como praticamente certo que quem veio foi o Gaspar de Lemos mesmo. O Américo Vespúcio veio com ele, a gente sabe disso, inclusive já mencionei 2 vezes que, partindo de Lisboa, ele desceu pelo litoral africano e em Senegal, onde hoje é Senegal, encontrou a frota do Cabral que voltava das Índias. Tá, tudo isso vocês já sabiam. Bem, a gente tem muita informação. Deixa eu ver se eu encontro aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente tem muita informação sobre isso graças a um livro do Américo Vespúcio. Não, livro, né? Umas cartas, né? Novo Mundo, Américo Vespúcio, Novo Mundo, Cartas de Viagens e Descobertas. Essa é uma edição mais atual, obviamente. E, além disso, existe também uma ata notarial de um tal Valentim Fernandes, que era tabelião, que também trouxe muita informação que confirma muita coisa do que o Américo Vespúcio relatou em suas cartas. Então, essas informações sobre essa viagem vêm dessas fontes. O objetivo dessa viagem era explorar o território do Brasil. E, obviamente, nós estamos falando de uma exploração litorânea, né? Adentrar o território já seria uma coisa que demoraria muito mais tempo, demandaria muito mais recursos, enfim, aliança com índios, mas enfim. Explorar o litoral dessa nova terra, verificar o tamanho desse litoral, batizar certos pontos geográficos importantes, e foi isso que essa expedição fez. Partiram de Lisboa em maio de 1501, pouco tempo depois cruzaram com a frota do Cabral no litoral africano e
depois disso migraram, né? Atravessaram, viraram para o oeste e atravessaram o Atlântico. A viagem demorou muito tempo, 67 dias. Desses 67, segundo Vespúcio, 44 desses 67 dias, 44 debaixo de fortes tempestades. Mas atingiram então o litoral brasileiro, onde hoje é o Rio Grande do Norte. E aí eles vão batizar, começar a descer do Rio Grande do Norte para o sul e vão batizar vários pontos do nosso litoral. E eu vou ler aqui para vocês então a lista desses principais pontos. Então, em 16 de agosto de 1501, claro, eles batizaram o Cabo de São Roque, que fica no Rio Grande do Norte. Em 28 de agosto, o Cabo de Santo Agostinho, que fica aqui em Pernambuco. Em 29 de setembro, o Rio São Miguel, que fica em Alagoas. Veja, por que esses nomes de santos? Porque eles batizavam os acidentes geográficos com o nome do santo do dia, tá? Então, Rio São Miguel, em Alagoas. Em 4 de outubro, o Rio São Francisco, que faz a fronteira entre os estados atualmente de Alagoas e Sergipe, onde ele deságua aqui no litoral do Nordeste. Em 1º de novembro, a Baía de Todos os Santos, na Bahia, naturalmente. Em 21 de dezembro, o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Aí, em 1º de janeiro de 1502, eles encontraram o Rio de Janeiro, propriamente. Em 6 de janeiro, a Angra dos Reis. Tá? Batizaram lá a Angra dos Reis, que também fica no Rio de Janeiro. Descem mais um pouco, e no dia 20 de janeiro, eles batizam a ilha de São Sebastião, no litoral de São Paulo atualmente. E parece que é a maior ilha do litoral brasileiro. Em 22 de janeiro, eles batizaram o porto de São Vicente, em São Paulo. Bem, ainda foram mais ao sul, onde hoje é Cananéia, e já fora do território brasileiro, batizaram o Cabo de Santa Maria, já no limite lá do Rio da Prata. Beleza? Bem, eu quero ler também para vocês um trechinho aqui do Hélio Viana. Deixa eu pegar aqui. O Hélio Viana, então, cita um trecho do Valentim Fernandes, esse tabelião que eu citei para vocês agora há pouco. Tabelião Valentim Fernandes. Olha o que ele diz aqui. De acordo com o mencionado ato notarial de Valentim Fernandes, de 1503, que confirma e amplia as informações de Américo Vespúcio, a Armada, olha a citação do tabelião, tendo seguido o litoral daquela terra por quase 760 léguas, encontrou nos povos uma só língua, batizou a muitos e, avançando para o sul, chegou até a altura do Polo Antártico, a 53 graus, e, tendo encontrado grandes frios no mar, voltou para a pátria. De maneira que essa expedição chegou lá perto da Antártida, lá no sul da Argentina, atualmente. Muito bem, pessoal, é isso. Em 1502, então, depois de ter feito todo esse reconhecimento do litoral brasileiro e até mais ao sul, essa expedição voltou para Portugal. Então, essa aí foi a primeira expedição após Pedro Álvares Cabral. Tá? Então, pouca gente já ouviu falar dessa expedição. Ela fez um reconhecimento do litoral, batizou pontos importantes e foi o segundo passo de Dom Manuel, então, para o conhecimento e a apropriação dessa nova terra de Portugal. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês. Na expedição de 1501, eu não mencionei no vídeo que eu gravei sobre ela um episódio que é sensacional. Bem, no mínimo curioso, interessante. Que é o seguinte, quando as 3 embarcações chegaram aqui no litoral, eu disse a vocês que eles chegaram mais ou menos onde hoje é o Rio Grande do Norte. Certo? E se vocês lembrarem, né, se você assistiu, tem um vídeo aqui no canal já antigo que chama Prioridade Castelhana, onde eu conto que, antes de Cabral, alguns navegadores espanhóis passaram por aqui. Um deles foi o Pinzon, Vicente Inhanhes Pinzon. Tá. Essa expedição do Pinzon passou pelo Brasil
em janeiro, mais ou menos, de 1500, ou seja, 3 meses, 2 meses e pouco antes do Cabral. E lá nesse vídeo sobre a prioridade castelhana, eu contei para vocês que o Pinzon estava aqui exatamente no litoral ali do Ceará, do Rio Grande do Norte. E aí eles avistaram uma multidão, alguns índios, né, na praia, e esses índios jogaram um objeto na areia da praia, se afastaram e ficaram dando sinais de que queriam se comunicar com o Pinzon lá, com os espanhóis que estavam na embarcação. E aí os espanhóis, alguns desceram para tentar estabelecer algum contato. E quando eles estavam na praia, julgando que aquele objeto era um presente, os índios atacaram os espanhóis, mataram alguns deles, aí outros desceram, outros espanhóis, houve um conflito, morreram de parte a parte homens. E esses eram os índios potiguares, os potiguares que viviam ali naquela faixa litorânea ali, onde é o Rio Grande do Norte. Tá. Isso foi em janeiro de 1500, né? Agora a gente está falando de agosto de 1501. Já é a segunda expedição dos portugueses, liderada pelo Gaspar de Lemos, com a presença do Américo Vespúcio. E aí o que acontece? Quando essa expedição chegou ali no litoral do Rio Grande do Norte, como eu já disse, aconteceu o seguinte. Eles desembarcaram alguns homens e viram que tinha alguns índios assim, meio desconfiados, né? Não houve contato. Aí eles embarcaram novamente. Quando eles embarcaram novamente, uma multidão de índios afluiu na praia. Beleza. Essa multidão na praia parecia dar sinais de que queria se comunicar com os portugueses. São os mesmos potiguares. E aí, eu não sei se eles desconheciam a história dos navegadores espanhóis. O fato é que dois deles desembarcaram, se misturaram com a multidão de índios e sumiram. Eles não viram o que aconteceu, simplesmente sumiram lá com a multidão, sumiram da vista dos portugueses. Tá. Alguns dias depois, o Gaspar de Lemos provavelmente mandou um barco, levar mais 4 homens para descobrir o que aconteceu com aqueles outros 2. E aí, quando esse batel chegou na beira da praia, muitas mulheres, um grupo de mulheres índias, ficaram ali tentando se comunicar com os homens desse batel. E aí, a impressão que dava é que elas queriam manter algum tipo de relação com aqueles homens. E aí, imagina, aqueles homens no mar há meses, né? Foi uma viagem longa, quase foram 67 dias, né? Mais de 2 meses de viagem. E aquele bando de índias nuas ou seminuas, enfim. E aí, no meio daqueles 4 ali, um mais forte, jovem, criou coragem e se misturou com as índias. Quando ele chegou lá, as índias o rodearam, ficaram lá deslumbradas, olhando para ele, demonstrando interesse, né? E ele todo satisfeito. Nesse momento, de trás dele, numa moita, sai uma outra índia, com um tacape na mão, e racha a cabeça dele e o mata. Os outros se assustam lá no batel. Enquanto as mulheres carregam o corpo daquele jovem para dentro do mato, uma saraivada de flechas chove sobre o batel, de índios que estavam ali escondidos, próximos ao batel. Bem, de maneira que os potiguares eram muito ardilosos, né? Atraíam a atenção, fingiam estar querendo manter alguma relação amistosa, e quando os europeus, né, na primeira vez os espanhóis, agora os portugueses, desembarcam, são assassinados. Então é isso, pessoal. Um caso curioso aí da nossa história, que se passou aí com a segunda expedição do Dom Manuel I. Beleza? Um abraço para vocês. Dom Manuel, o rei de Portugal, recebeu, no decorrer de pouco tempo, notícias das Índias, do Oriente, e notícias dessa nova terra dos papagaios, terra de Santa Cruz, que Cabral tinha descoberto. Então, pensem comigo. De um lado,
vieram notícias da terra de Santa Cruz, onde havia nativos, onde havia um arvoredo vasto, uma natureza exuberante, e não havia notícias de riquezas, pedras preciosas ou especiarias. De outro lado, desde a viagem do Vasco da Gama e também com a chegada de Pedro Álvares Cabral, não apenas notícia de riquezas, porque a notícia, o conhecimento de que as Índias eram fonte de riqueza, já era, todo mundo já sabia disso na Europa. A questão é que a riqueza chegava por atravessadores de Veneza, geralmente de Veneza. Então, as especiarias viajavam do Oriente para ali a entrada do Mar Mediterrâneo, e ali os italianos, venezianos geralmente, intermediavam, compravam, adquiriam essas especiarias e revendiam na Europa. Encarecia muito, tinha muitos atravessadores. Isso Dom Manuel já sabia, os portugueses queriam exatamente acabar com os atravessadores. E ele conseguiu fazer isso, Portugal conseguiu fazer isso. Então, veja, enquanto da terra de Santa Cruz havia notícias de uma paisagem bonita, uma nova terra inóspita, e não tinha notícias de riquezas, do Oriente vinha a certeza de riquezas, comércio, conquistas, reinos para serem conquistados, muita glória, muito reconhecimento. Havia a possibilidade ali de derrotar o infiel, já que a gente sabe que havia presença muçulmana ali. Havia a possibilidade de, além de ganhar muito dinheiro, sobrepujar, triunfar sobre os venezianos, assumindo Portugal a liderança comercial e econômica da Europa. Bem, então, colocando isso na balança, dá para perceber que Dom Manuel não ia trocar o certo, a riqueza certa, a glória certa do negócio da Índia, pela incerteza de uma nova terra, da qual ele sabia muito pouco. Por isso, não dava para esperar outra atitude do rei de Portugal, né? Na Índia ele ia ter pimenta, na Índia ele ia ter cravo, ele ia ter porcelana, ele ia ter seda. E na terra de Santa Cruz ele tinha a promessa de uma nova terra, da onde poderia vir a sair riquezas ou não. De forma que é natural que ele tenha tomado a postura que tomou, de voltar a sua atenção praticamente de forma exclusiva para as Índias, tá? Não foi exclusivamente, porque ele vai dar uma pequena atenção à terra de Santa Cruz. Bem, o fato é o seguinte: antes do retorno de Gaspar de Lemos, de Américo Vespúcio, da expedição que eu falei ontem, da expedição de 1501, o Dom Manuel começou a preparar uma nova expedição para as Índias, e seria uma expedição como as outras, com objetivo comercial, e também com o objetivo de vingar-se, entre aspas, do que tinha acontecido em Calicut. Vocês sabem, eu já disse para vocês que ele conseguiu negociar com Samorim em Calicut, criou uma feitoria, mas foi atacado por hindus e árabes e acabou morrendo lá, perdendo vários homens, bombardeou Calicut, e aí ficou essa relação assim, estremecida. E aí essa nova expedição era para resolver esse problema e conseguir mais riquezas para Portugal. Olha, além disso, o Dom Manuel queria o quê? Ele estava de olho em outros lugares na região do Oceano Índico. Então tinha outras praças, vamos dizer assim, que ele queria dominar. Ele estava de olho na costa oriental da África, havia muitas minas de ouro ali. Ele estava de olho na região do Mar Vermelho. Ele estava de olho no Mar da China e até no lendário Cipango, a ilha de Cipango, Japão, que já havia conhecimento daquela região graças aos relatos do Marco Polo. De fato, o que acontece é o seguinte: Pedro Álvares Cabral vai ser escolhido pelo rei para dirigir essa nova expedição para as Índias, mas
por algum motivo, não se sabe exatamente por que, o Cabral rejeitou, não quis isso. E ele vai ser colocado numa espécie de ostracismo, nunca mais ele vai navegar. E quem vai assumir a liderança vai ser o Vasco da Gama. Tá? A expedição vai ter um sucesso estrondoso, essa nova expedição do Vasco da Gama. Portugal, de fato, supera Veneza. Lisboa se torna o principal centro comercial da Europa. Todos os comerciantes europeus que queriam as especiarias, que queriam as riquezas do Oriente, vinham a Lisboa a partir de então para poder adquirir esses produtos. Portugal passou a ser o centro distribuidor dessas riquezas todas que ele conseguia nas Índias. De fato, Dom Manuel, em 1502, 1503, era o homem mais invejado, essa é a expressão do Pedro Calmon. Dom Manuel era o homem mais invejado da Europa ou do mundo nesses anos 1502 e 1503. Por quê? Porque ele se tornou o grande comerciante das riquezas mais cobiçadas do mundo, que eram as especiarias, as sedas da Índia. Tá certo? Bem, diante disso, em que situação fica o Brasil? Olha, o Brasil não vai ser absolutamente abandonado, mas Dom Manuel vai adotar aquela política que ele adotou por um tempo no litoral da África. E vou falar disso no próximo vídeo, porque senão já vai ficar longo demais, mas eu vou só dar assim, uma sugestão, que é o seguinte: ele vai arrendar um comerciante interessado em explorar o Brasil, a terra de Santa Cruz, vai receber a concessão da coroa portuguesa por alguns anos para poder explorar as riquezas, para poder desbravar o território, com algumas obrigações. Entre elas, ele tinha que percorrer não sei quantas léguas anuais, construir fortificações militares para proteger o território, enfim, mas vou falar disso depois. Esse comerciante é o Fernando de Noronha, que deu o nome à ilha de Fernando de Noronha. Mas vamos falar disso no próximo vídeo, beleza? É isso, um abraço. Continuando aí na nossa viagem pela história do Brasil, a gente na semana passada falou sobre a primeira expedição exploradora, que foi, na verdade, a segunda viagem, né? Segunda expedição, a primeira do Cabral. E essa segunda expedição é considerada a primeira expedição exploradora. Essa primeira expedição exploradora, liderada pelo Gaspar de Lemos, com a presença do Américo Vespúcio, constatou que no litoral brasileiro tinha muito pau-brasil. Esse pau-brasil já era conhecido, e ele tem esse nome Brasil, provavelmente vem de brasa, por causa da cor avermelhada da madeira. Essa madeira era usada na indústria de tintas, e também ela era usada era uma madeira muito boa, né? Então podia se comercializar a madeira para fabricação de móveis, etc., de embarcações, e também a indústria de tinta utilizava essa madeira. Então, essa expedição do Gaspar de Lemos, de 1501, vai descobrir, né, vai constatar a existência de abundância dessa madeira no litoral brasileiro. E em 1502, o Dom Manuel vai arrendar para vários comerciantes de Lisboa esse território brasileiro. Então, assim, comerciantes interessados em explorar o litoral brasileiro e comercializar essa madeira vão contratar junto à coroa portuguesa. E aí o que acontece? Eles pagam para a coroa portuguesa dá um monopólio para eles da exploração do território, e aos poucos, com o passar do tempo, cada vez mais eles iam pagando mais impostos, vamos dizer assim, sobre o que eles conseguissem de riquezas. Então, basicamente é isso. No primeiro ano eles não pagavam nada, no segundo ano eles pagavam um pouco mais. Então houve esse arrendamento dessas terras daqui do Novo Mundo, da terra de Santa Cruz. Bem, se destaca então um personagem, um desses armadores, um desses comerciantes ou mercador, que se destaca muito é o Fernando de Noronha. A gente não sabe a origem dele, ele nasceu em 1470, a gente não sabe se ele é português ou espanhol.
talvez fosse espanhol. Esse nome Noronha vem de Loronha, que vem de La Coruña, que é uma região da Espanha, então não temos certeza. Mas, de fato, o nome dele é Fernão de Noronha, que depois vira Fernando de Noronha. Ele que dá nome a essa ilha aqui do litoral de Pernambuco. Hoje pertence ao estado de Pernambuco, mas já foi um território federal. E foi ótimo, né, ele dar nome a essa ilha, porque realmente ele merecia ter o seu nome registrado na nossa história, já que nesses primeiros 20 anos da história do Brasil, ele vai ser o principal nome, tá? Bem, então ele era um cristão novo, aquele judeu convertido por conveniência ao catolicismo, e ele, em 1498, recebe uma carta de cidadão, uma carta de privilégio de cidadão português de Lisboa, e em 1501 ele já era um grande comerciante nas praças. Ele já tinha enriquecido antes, fazendo comércio lá das especiarias que chegavam através dos italianos. Então ele fazia provavelmente esse comércio da Itália até Flandres, no norte da Europa, passando por Portugal. Mas em 1501, com as novas feitorias já na Ásia, ele vai entrar nesse comércio também. Em 1502, ele era um grande comerciante, tanto é que ele teve bala na agulha para poder entrar arrendar, né, uma parte do território brasileiro para poder explorar. E, de fato, ele vai ser o principal explorador nesses primeiros anos. Ele vai ser um dos principais exploradores do Brasil nesses primeiros anos. Então, em 1502, o Dom Manuel vai fazer então esses contratos de arrendamento, vão ser assinados em 1502, e o rei Dom Manuel tinha que objetivo? O objetivo dele era o seguinte: quais eram as obrigações desses arrendatários? Primeiro, eles teriam que mandar todo ano frotas de 6 navios para explorar o Brasil. Tá? Então, todo ano, 6 navios deveriam vir. Cada um desses arrendatários deveria mandar 6. Deveriam explorar até 300 léguas de costa do Brasil anualmente. Tá? Então, assim como não foi Dom Manuel, né? Assim como um antecessor do Dom Manuel fez na costa africana, o Dom Manuel está fazendo na costa brasileira. Além disso, eles teriam que construir feitorias fortificadas. O que são isso? O que é isso? São feitorias, são um prédio, né, vamos dizer assim, para comércio, onde você armazenava aqueles produtos que você queria vender e fazia troca com outros comerciantes. E, além disso, essas feitorias deveriam ser também fortes, que pudessem ser usados para defender o litoral da nova terra dos interesses de outras nações. Então, esses arrendatários deveriam também construir fortes, né, feitorias fortificadas. Nesses primeiros anos, vão ser construídos pelo menos 5 feitorias fortificadas no litoral brasileiro. Tá? Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Porto Seguro, na Ilha de Santo Aleixo, que também é aqui no litoral de Pernambuco, e em Cabo Frio, essa mais conhecida e aqui a gente tem mais informações. Daqui a uns dias eu vou gravar algo sobre essa feitoria de Cabo Frio. Em 1503, então, vai ser feita a gente não sabe se ele veio, né? A gente não sabe se o Fernando de Noronha era navegador também, ou se ele só era armador. Não sabe se ele só organizou essa expedição ou se ele veio. Mas, de fato, em 1503 vem uma expedição, que é a segunda expedição exploradora. A terceira expedição, contando com a de Cabral, mas exploradora é a segunda. E ele vem, então, e aí descobre essa ilha que vai receber o nome dele, que primeiro vai ser chamada Ilha de São João. Mas, para não ficar muito longo, depois, amanhã, provavelmente, eu gravo um vídeo sobre, então, essa viagem de 1503, essa expedição de 1503. Então, hoje a gente conheceu quem foi o Fernando de Noronha, esse navegador espanhol ou português, mas que navegava sob a bandeira de Dom Manuel, muito rico, cristão novo, que marcou esses primeiros anos da nossa história. Beleza, pessoal? Amanhã a gente volta aí para falar dessa terceira expedição. Um abraço. Em 1503, no mês de junho, vai partir a terceira expedição
em direção ao litoral do Brasil. Terceira, contando a de Pedro Álvares Cabral, pessoal. Agora, desconsiderando a de Cabral, que teoricamente não veio com esse objetivo, nós temos em 1503, essa que eu vou falar hoje, é a segunda expedição, tá? Ou, se quiser usar uma expressão para delimitar essas primeiras duas expedições após a de Cabral, a gente pode dizer que essa é a segunda expedição exploradora do território. A primeira expedição foi a descobridora e a de 1501 foi a primeira exploradora e essa de 1503 é a segunda expedição exploradora, certo? Beleza. Então, olha só, o que acontece. Em 1503, quem preparou essa frota para fazer essa segunda expedição foi o Fernando de Noronha, que a gente viu ontem, falamos sobre ele, e é pouco provável que ele estivesse entre os navegadores, que ele estivesse em alguma das naus, tá? Ele preparou tudo, mas ele ficou lá na Europa. Quem era o capitão dessa expedição? Gonçalo Coelho, navegador português. Outro personagem muito importante, digno de nota, que participou dessa segunda expedição exploradora foi o Américo Vespúcio. Quando eu falei sobre o Américo Vespúcio, eu disse que ele fez provavelmente 4 viagens até a América. As 2 primeiras sob a coroa da Espanha, as 2 outras sob a coroa portuguesa. Bem, então, na verdade ele fez 3, né, sob a coroa portuguesa e 1 sob a Espanha. Acho que é isso. Bem, então é o seguinte. O objetivo dessa segunda expedição exploradora era o seguinte, era colocar em prática aquilo que Dom Manuel I tinha contratado, acordado com aqueles comerciantes, aqueles mercadores, principalmente de Lisboa, que tinham arrendado as novas terras, principalmente o Fernando de Noronha. Quais eram os objetivos que a gente viu? Era enviar anualmente 6 navios, era descobrir pelo menos 300 léguas, ou idealmente 300 léguas, explorar 300 léguas anualmente da costa daquela terra, da qual eles não sabiam o tamanho ainda. Tinham noção de que era gigante, que aquilo era um continente, mas não sabiam ainda, não tinha sido atingido o litoral sul dela, tá? O final, né? A ponta sul do continente americano ainda não tinha sido atingida. Bem, então, e isso aproveitando que eu falei isso, é muito provável, pelo menos ele diz isso nos seus escritos, que o Américo Vespúcio tinha uma missão secreta de procurar encontrar o final do continente americano e contornar aquele continente com o objetivo de atingir as Índias. Então, a viagem de circunnavegação do continente americano era um objetivo, pelo menos do Américo Vespúcio. O fato que ele não conseguiu. Tá. Partiram, acho que em 10 de junho, e 2 meses depois atingiram uma ilha já próximo do litoral brasileiro. Próxima. É a ilha que hoje a gente conhece como a Ilha de Fernando de Noronha. Nessa altura da viagem, a nau Capitânia, a principal, se desgarrou da frota. E, por algum motivo, o Américo Vespúcio, com a sua nau, que ele era o capitão, e mais uma nau, possivelmente, também se separaram voluntariamente da frota e começaram a navegar para o sul, pelo litoral brasileiro. Ele vai parar 2 meses mais ou menos por 2 meses ele vai estacionar e ficar na Baía de Todos os Santos, no litoral da Bahia atualmente. Depois ele vai descer mais para o sul e vai cumprir uma outra coisa que estava prevista para essas expedições, né? Que era construir feitorias fortificadas. E aí, onde hoje fica Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ele vai construir uma feitoria. Essa feitoria de pau a pique provavelmente vai demorar uns 4 ou 5 meses para ficar pronta.
tinha objetivos comerciais e defensivos militarmente, né? E ele ali também vai carregar suas naus de pau-brasil. Feito isso, ele navega um pouco mais para o sul e volta para Portugal. Existe uma versão da história que diz que as outras naus se reencontraram. As outras naus eram 6, uma se perdeu, a Capitânia, 2 o Américo Vespucci trouxe para o sul do litoral brasileiro. As outras, tem uma versão da história que diz que eles se reagruparam e também vieram em direção ao sul do litoral brasileiro. Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é objeto de controvérsia, porque a documentação é muito escassa sobre esse período, sobre esses episódios. De fato, a gente sabe que Fernando Noronha organizou em 1503 uma expedição, e essa expedição veio para o Brasil, e que nesse mesmo período foi fundada a Feitoria de Cabo Frio. Tudo bem. Quando o Américo Vespucci vai embora, volta para a Europa, ele deixa na feitoria uma guarnição de 24 homens, que vão ficar ali para guardar e também para fazer contato com os índios. Tem uma curiosidade muito interessante, eu esqueci de pegar o livrinho, tem aqui, mas eu não sei onde está, que é a seguinte. Também é uma coisa incerta, mas existe essa versão de que um desses homens, desses 24 da guarnição que o Vespúcio deixou em Cabo Frio, de alguma maneira conseguiu voltar para a Europa. Tá? Então, provavelmente outra embarcação pegou alguns desses homens, ele voltou para a Europa, e lá na Europa, nem foi em Portugal, em outro lugar, o Thomas Moros, que escreveu aquele livro A Utopia, teria tido acesso à história desse homem. Esse homem contou a história dele, da fundação, que ele viveu nessa feitoria por algum tempo, no litoral da Terra dos Papagaios. E aí, foi inspirado no relato desse homem que o Thomas Moros escreveu A Utopia. Tá certo? No próximo vídeo eu vou ver se eu lembro de pegar o livro para mostrar para vocês e comentar alguma coisa sobre ele. É a história de um... Enfim, no próximo vídeo eu vou ver se eu encontro para comentar com vocês. Então é isso, pessoal. A viagem, a expedição de 1503 foi assim que aconteceu. Organizada por Fernando Noronha, com a presença de Américo Vespucci, a fundação da Feitoria de Cabo Frio e a inspiração, toda essa história inspirou um clássico da literatura, que é A Utopia, de Thomas Moros. Beleza? Um abraço.